Olá, gente, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês na aula passada, que foi a aula 8, certo? Então, pega o caderninho de vocês e abre aí na atividade. Eu tinha dado esse texto para vocês lerem, né? Um infográfico que a gente estudou na última aula, que a gente viu que é um texto onde, da parte escrita, vocês vão ter imagens, pode ter tabelas, quadros, gráficos, por aí vai, certo? Eu tenho esse textinho para vocês lerem. Então, vamos aí às questões. Primeira questão, pergunta o seguinte: o que é a head list? Então, no segundo slide do texto, tem a resposta, né? Tem falando sobre o que é a head list, que é a lista vermelha, também é chamada assim, que é uma lista de animais e plantas que estão sendo ameaçadas de extinção no mundo. Então, essa é a head list, é uma lista, né? De animais e plantas ameaçadas de extinção. Na segunda questão, pergunta assim: quais são as principais regras para considerar um animal extinto? Então, pelo que nós vimos lá no textinho, lá fala que as regras são levantamento de dados como população, área de ocupação e a redução de números de indivíduos. Então, esses são os principais elementos, as principais regras que devem ser seguidas para denominar se um animal ele está extinto ou não. A terceira questão diz assim: por que os dinossauros não entram na lista vermelha? Ou seja, porque eles não entram nessa lista de animais em extinção, já que eles não existem mais, né? Então, isso acontece porque só são registrados animais extintos de 1500 antes de Cristo em diante. Então, os dinossauros eles já não existiam mais nessa época. Então, por isso, eles não estão nessa red list. Na quarta questão, pedia para vocês observarem aí as setas, né? E responderem. Com relação à primeira seta, ele diz assim: a indicação dos nomes dos profissionais responsáveis pela escrita, pela ilustração, pelo desenho, o design e pela edição. Mas além desses profissionais, que outras pessoas também colaboram para dar informações sobre o processo de extinção de animais? Então, além deles, a gente pode ver lá que o gerente da Red List do Reino Unido, né, e o pesquisador do Instituto Butantan, no Brasil. Então, esses dois, eles também participam aí em fornecer as informações para isso. Aí, vamos à segunda seta. Diz assim: a palavra extinta está grafada entre aspas. Vocês veem lá que a seta 2 está ligada a extinta. Está grafada entre aspas no texto da minhoca gigante de Washington. Por que essa palavra está entre aspas? Então, nesse caso aí, as aspas elas estão empregadas provavelmente com a intenção de indicar que essa palavra extinta não significa exatamente o que se pretende expressar por meio dela. Então, não é bem o que se pretende expressar, por isso que coloca entre aspas. Até quando a gente vai falar algum termo, né, que a gente não é bem o que a gente quer dizer, não é bem o que a gente quer expressar, bota entre aspas.
A quinta questão pedia para vocês dizerem qual dessas afirmações estão corretas com relação ao texto infográfico, né? A primeira afirmação diz assim: estimativa de risco de extinção não é uma ciência exata. Então, quando a gente observa lá o texto, a gente vê que essa afirmação está correta. Então, vocês podem marcar um xizinho aí nessa, certo? Letra B. A declaração da extinção é uma ciência exata. Então, ela está justamente indo de encontro com a afirmação A. Então, não vai ser verdadeira. Essa daí. A letra C. Às vezes, o material pesquisado precisa de complementos. Sim, isso fica claro lá no que foi lido, né? Que realmente o material ele sempre precisa de outros complementos para poder ser realmente válido. Letra D. A lista vermelha ou red list não é confiável. Com certeza não, né? Ela é sim confiável. É nela que nós temos a base de quais são os animais que estão extintos ou não. E na letra E, algumas espécies ressuscitaram. Não, isso não é dito lá, né? Então, nós temos aí apenas as informações que estão de acordo com o texto, é a afirmação da letra A e a afirmação da letra C, correto? Vamos agora para a sexta questão. Ele pedia para, de acordo com as informações de lá do texto infográfico, para vocês responderem. Então, em qual categoria se enquadra o cachorro? É a de menor preocupação, né? Então, o cachorro, a gente sabe claramente que os cachorros, eles não estão em extinção, né? O que não falta é cachorro no mundo. Segunda pergunta, por que a orca não é considerada categoria de risco? Então, porque não há informações, segundo o texto, que não há informações suficientes sobre ela, certo? Aí, a terceira questão pergunta: em qual categoria de risco se enquadra a arara azul? Então, por lá pelo texto, quando a gente observar, vocês vão ver que ela está na categoria de que está ameaçada. Então, ela está ameaçada de extinção. A quarta questão: por que a tartaruga da casca mole escura é mantida em cativeiro? Então, ela é mantida em cativeiro porque ela já está extinta na natureza. Então, para ser preservada, ela está em cativeiro, certo? A próxima pergunta é a 5. Por que o tamanduá-bandeira é considerado vulnerável e frágil? Então, isso acontece porque, mesmo ameaçado de extinção, ainda está em condições melhores do que outros. Então, por isso, ele é considerado vulnerável e frágil. Aí, vamos ao 6. Dê exemplo de um animal que ainda existe na natureza, mas que está desaparecendo aos poucos. Então, alguns exemplos que a gente pode citar é o lobo cinzento, tartaruga de couro e rinoceronte negro. Então, existem ainda, porém, estão ameaçados de ser extintos, estão desaparecendo. A 7. Como se sabe que o tigre da Tasmânia é um animal extinto? Então, a gente pode saber disso porque foi comprovado que o último animal dessa espécie morreu. Então, ele realmente foi extinto. Não se sabe de outro tigre da Tasmânia, né? 8. Qual é o risco de extinção da arara golias comedora de pássaros? Diz que essa espécie ainda não foi avaliada. Então, a gente não pode dizer qual a quantidade de risco de extinção dela, porque ela ainda não foi avaliada. E, na 7ª questão, pergunta o seguinte: de todas as informações que vocês viram, né, dos animais que estão em extinção, quais são os requisitos que são usados para saber se um animal está em extinção ou não, e por aí vai, tudo que vocês viram aí. O que mais surpreendeu vocês? E, claro, justificando a resposta, né? Depois de dizer o que surpreendeu, vocês vão justificar o porquê que isso surpreendeu vocês, certo? Então, aí é resposta pessoal, não tem uma resposta correta. Cada um de vocês vai ter uma resposta individual, uma resposta diferente, certo? Então, vamos lá. Terminamos a nossa correção por aqui, ok? Espero que vocês tenham feito tudo direitinho e até a próxima. Bons estudos!